Olá, boa tarde. Meu nome é Márcia Beck, estou aqui no desafio de um livro de provérbios, de ler um capítulo por dia nesse mês de abril. Então, hoje é dia 17 de abril e nós vamos meditar no livro 17 de provérbios, tá bom? Continuando o desafio aqui de um provérbio por dia e ver aqui quais são as sabedorias que nós podemos adquirir no livro 17 de provérbios, ok? Sejam todos bem-vindos. Então, fica a sugestão também de você meditar no livro de Provérbios, no capítulo 17, e frisar aquilo que mais falou com você, o que faz mais sentido para a sua vida, e aplica naquele dia aquele versículo, ok? Então, vamos lá. Estou gravando aqui também para o meu canal do YouTube e acompanhando aqui também no Instagram. Então, vamos lá. O provérbio 17, ele começa assim: melhor é um pedaço de pão seco com paz e tranquilidade do que uma casa onde há banquetes e muitas brigas. Aqui a palavra nos ensina que a paz de espírito é algo precioso e deve ser buscado por todos nós, né? A paz, ela não significa que é ausência de problemas, tá certo? Ou fartura de algo, e nem depende do lugar onde nós moramos. Oi, Elis. Boa tarde, seja bem-vinda. Quanto tempo? Então, a paz, ela é uma disposição interna que começa no nosso espírito e irradia por todo o nosso ser, tá certo? Então, essa paz, essa disposição interna, como está o nosso espírito, isso reflete nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, e a paz não depende das circunstâncias que nós estamos vivendo. Então, para você ter paz, o que nós precisamos para ter paz no nosso dia a dia? Ter clareza das nossas prioridades, tá certo? Para a gente tomar as melhores decisões, organizar o nosso tempo, as nossas finanças, manter o foco naquilo que realmente importa, aquilo que é necessário para trazer resultado para a gente. Por quê? Senão a gente acaba envolvido em tantas coisas, né? Querendo fazer tantas coisas ao mesmo tempo, e a gente mesmo acaba se colocando em situações que tiram a nossa paz interior, né? A gente fica muito ansiosa, querendo dar conta de tudo, tá certo? Não é verdade, Elis? Então, vamos manter foco naquilo que realmente é necessário, que vai trazer os resultados que nós estamos esperando. E quem tem o Espírito Santo de Deus, né? A palavra de Deus diz que nós temos a paz de Deus, a paz que excede todo entendimento. Então, quem tem o Espírito Santo de Deus vai sempre pedir a ajuda, né, dele para lidar com as situações indesejadas, situações difíceis que acontecem na nossa vida e ter muitas brigas. Então, numa casa onde tem muitas brigas, claramente, né, as pessoas têm problemas de relacionamento e precisam de ajuda. Não é normal, né, um ambiente, uma casa onde todo dia tem briga, tem contenda, tem discussões. Então, é preciso que as pessoas, primeiramente, né, procurem a ajuda de Deus e a ajuda de profissionais necessários, porque às vezes passando por situações que sozinhas elas não conseguem. Então, procurar profissionais especializados, conselheiros, quem vai na igreja, né, procurar o pastor, ajuda de pessoas que já passaram pelas mesmas situações que você. Então, haja com sabedoria, né? Vá buscar ajuda para voltar à paz e à tranquilidade no seu lar, na sua casa. Eu, particularmente, cresci num ambiente de muitas brigas, né? Meus pais estavam sempre discutindo aquela coisa de eu sentir a vergonha, sabe, dos vizinhos. Eu era criança ainda, até a minha fase dos 14, 15 anos. Então, eu tinha até vergonha dos vizinhos, porque eram aquelas brigas homéricas de xingamento, de ninguém gostava de levar desaforo, né? Todo mundo queria ficar com a última palavra. Mas, graças a Deus, eu me libertei, me desbloqueei disso, sempre fugi, né, de brigas, acho que por conta dessa situação. Aí, verso 2 diz assim: o servo sábio dominará sobre o filho de conduta vergonhosa e participará da herança comum dos irmãos. Então, aqui ele está falando que a sabedoria, ela não é hereditária, né? Liz, é muito ruim, né? Um ambiente com briga gera uma insegurança muito grande. Então, nós, depois de adultos, precisamos estar atentos a isso para não reproduzir, né, a história dos nossos pais.
Então, a sabedoria, ela não é hereditária. E ele fala aqui que um empregado sábio, ele pode ocupar até a posição de um filho insensato, um filho que não valorizou a sabedoria transmitida pelo seu pai, né? O empregado sabe bem e ocupa um lugar desse filho. Eu já vi histórias também de pessoas, uma história recente, uma das pessoas com quem eu me conectei nesse último ano, que ele fala, ele comprou a empresa onde ele trabalhava porque nenhum dos filhos, nenhum dos herdeiros, né, davam conta, queriam dar continuidade, não se prepararam. E o dono da empresa ofereceu para ele, ao invés de oferecer para os filhos, porque disse que ele teria mais capacidade de dar continuidade no legado dele, na empresa dele, do que os próprios filhos. Eu não conheço a história dos filhos, não sei se eles decidiram seguir outros caminhos, foi falta de sabedoria, interesse, mas aqui a palavra diz que a sabedoria não é hereditária. Então, nós, filhos, precisamos desejar realmente aprender com os nossos pais, né? Adquirir a sabedoria com os mais velhos. O verso 3 diz assim, o crisol é para a prata e o forno é para o ouro, mas o Senhor prova o coração. O ouro e a prata, eles passam pelo fogo para provar que eles são verdadeiros, né? Que são metais verdadeiros, não são falsos. E Salomão aqui está ensinando também que o Senhor conhece as pessoas como de fato elas são. Então o Senhor nos conhece. Então ninguém pode esconder ou disfarçar o seu verdadeiro caráter, né? A sua forma natural de ser do Senhor. A gente pode até enganar as pessoas que estão ao nosso derredor, mas a Deus a gente não engana. O ímpio dá atenção aos lábios maus, o mentiroso dá ouvidos à língua destruidora. Quem zomba dos pobres mostra desprezo pelo Criador deles, ou seja, Deus. Quem se alegra com a desgraça não ficará sem castigo. Então, ele está falando aqui que a pessoa boa, então, realmente, se você é uma pessoa boa, você vai se compadecer dos pobres, você vai dividir o que você tem e suprir a necessidade do seu próximo, né? Não vai ficar zombando da miséria dos outros, né? Da pobreza. Então, mas, pelo contrário, a pessoa má, ela zomba e se alegra com a miséria do outro. Então, certamente, esse tipo de pessoa, ela será punida, né? Não tem como sair impune desse tipo de atitude. 6. Os filhos dos filhos são uma coroa para os idosos, e os pais são o orgulho dos seus filhos. Então, aqui está falando dos netos, né? Os netos representam o quê? A continuidade dos avós. E por isso eles são tão amados e paparicados, né? Eu tenho o privilégio de ser avó da Alice, uma princesa linda, amorosa, de 11 anos. E, nossa, como é diferente. Eu falo que ser avó é amar 2 vezes mais, né? Porque é filho dos seus filhos, né? Filho do seu filho. Então, não tem como, porque é uma continuidade da nossa geração. E glória dos pais representa quando os filhos sentem orgulho dos seus pais, né? Então, os pais, realmente, a coroa, né, para os idosos é o quê? É o orgulho dos seus filhos, é o respeito, é a honra que eles recebem. E como não desejar isso, né? Ser honrado pelos nossos filhos. Mas isso também vai depender de como você conduziu a sua vida, né? Como que você educou seus filhos, criou, como é que você ensinou, transmitiu seus ensinamentos, não só com palavras, mas também com o exemplo. Continuando aqui no verso 7 e 8. Os lábios arrogantes não ficam bem ao insensato, muito menos aos lábios mentirosos ao governante, muito menos os lábios mentirosos ao governante. O suborno é um recurso fascinante para aquele que o oferece. Aonde quer que vá, ele tem sucesso. Aqui Salomão, aqui está falando dos lábios, né, dos arrogantes, dos insensatos, dos mentirosos, dos lábios mentirosos ao governante. Então, quanto a gente tem visto, né, os maus exemplos dos nossos governantes, dos nossos líderes, que mentem, que roubam, que praticam o suborno, né, dão presentes esperando algo em troca. Infelizmente, né, Salomão está alertando para isso, né, ele não está aconselhando, mas vocês percebem que essa prática do suborno para corromper as pessoas é bem antigo, como é antiga, né, essa prática.
infelizmente, porque isso está no homem, né? No homem caído, no homem, nós somos pecadores, somos falhos. Então, desde que o pecado entrou no mundo, né, tem muitas coisas ruins. E nós temos que lutar contra isso, né? Isso não é normal. Infelizmente, na nossa cultura, hoje no Brasil, isso parece considerado normal, aceitável, porque nós vemos muitas autoridades, pessoas fazendo isso, praticando isso, e mesmo depois de descoberto, condenado, ainda voltam às suas funções como se nada tivesse acontecido, como se aquilo fosse normal, fosse aceitável. Então, que mensagem, né, nossos representantes, nossos governantes estão passando para a população? Então, as pessoas acham que isso é normal, você subornar alguém. E aí, se a gente for falar, né, todas as práticas de coisas erradas que as pessoas fazem, né, a gente vai ficar aqui um tempão falando. O verso 9 diz assim: aquele que cobre uma ofensa promove amor, mas quem a lança em rosto separa bons amigos. Aqui ele está falando sobre perdão, gente. Então, assim, a ofensa, ela quebra o vínculo entre as pessoas que pode ser restabelecida somente com o perdão. Então, quando existe a quebra do vínculo entre duas pessoas, somente o perdão pode restabelecer esse vínculo. E o que é o perdão? O perdão é a manifestação de amor. Só perdoa quem realmente ama. Então, mesmo que a pessoa não mereça, né? Porque a palavra diz que Deus, ele nos amou primeiro. O perdão, ele é para quem não merece. Nós não merecemos o sacrifício que Jesus fez na cruz em perdão dos nossos pecados. Então, saiba o seguinte, não deixe de liberar perdão, porque você fala, não, aquela pessoa não merece. Porque o perdão realmente é para quem não merece, tá certo? O perdão é para quem não merece. E outra coisa, se você é a parte ofendida, né? Eu vivi isso durante muitos anos da minha vida, tá? Posso dizer que mais de 27 anos vivendo numa situação em que a pessoa que foi ofendida por mim, né, apesar dela falar que perdoava, ela não perdoava. Por quê? Porque ela vivia insistindo no assunto. Então, é o seguinte, você que foi ofendido e já disse que perdoou, por favor, não fique voltando à situação. Não fique lembrando do que aconteceu, tá certo? Porque isso vai prejudicar o processo do perdão. O perdão, ele só tem efeito curativo quando o ofendido deixa de ficar mencionando a ofensa que ele recebeu, tá certo? Você vai capaz de passar 20, 25, 30 anos da sua vida achando que perdoou alguém, mas você fica sempre voltando para aquele fato, tá certo? Isso não vai trazer cura nem para você e nem para a pessoa que te ofendeu. Então, se liberte disso, perdoe. Mesmo que você ache que a pessoa não mereça, perdoe, libere perdão sobre a sua vida, tá bom? Eu sou prova de como isso é prejudicial à vida de alguém. Então, libere o perdão, não insiste no assunto, ok? Verso 10. A repreensão faz marca mais profunda no homem de entendimento do que 100 açoites no tolo. Aqui ele está falando que em vez de usar o chicote, né, ficar açoitando, porque o tolo, você pode ir lá encher ele de açoites, ele não vai nem ligar, né? Mas use da disciplina e advertência, porque a pessoa que tem boa índole, e a pessoa sabe, ela vai deixar de ser corrigida, mas não gaste o seu tempo, a sua repreensão com a pessoa tola, aquela que acha que não precisa mais saber de nada, não precisa mudar. O homem mau, versículo 11, o homem mau só pende para a rebeldia. Por isso, um oficial impiedoso será enviado contra ele. O que é? Que a pessoa rebelde, revoltada com tudo, com todas as coisas, ela cria caso com tudo, né? Ela briga com todo mundo, ela parte para cima, não aceita desaforo. E por causa desse seu mau comportamento, né, ela vai receber de volta o quê? Aquilo que ela está colhendo, né? Aquilo próprio que ela está colhendo da vida, ela vai pagar, né? Muitas vezes com a própria vida, porque às vezes ele vai
revidar, não vai querer desapor para casa, vai agir com violência. O que ele vai encontrar em troca? Vai encontrar a própria violência. Então, não tem jeito, né? A palavra de Deus aqui é bem clara. Melhor é encontrar uma ursa da qual roubar os filhos do que um tolo em sua insensatez. Aqui que é uma ursa? Dizem que o animal mais feroz, né? O urso é um animal mais feroz quando ela se torna um animal mais feroz quando alguém toma, né, rouba os seus filhotes. E ele está comparando aqui, né, que é melhor você encontrar uma ursa que acabaram de roubar o filhote dela do que você lidar com um tolo na sua insensatez. Por quê? As atitudes de um insensato, né? Quais são as atitudes de um insensato? A pessoa fala sem pensar, age sem pensar, ela é imprudente, tá certo? Ela maltrata os outros, age com maldade. Então, a pessoa insensata, sem sabedoria, Salomão está dizendo aqui, é melhor você encontrar uma ursa do que uma pessoa insensata. Deixa eu ver, mas eu estou com uma Bíblia que ela faz alguns comentários também aqui, né? Por quê? Imagine como é perigoso, né? Uma pessoa imprudente, insensato, e você, inconsequente, desvairado, e você está perto dessa pessoa. Se você está perto de uma pessoa dessa, não tem como você, mesmo que você não está participante daquilo que ela está fazendo, mas se você está perto, é capaz de você sofrer as consequências dos atos dela, ser atingido, né, por alguém que tentando atingir, ela vai te atingir, tá certo? Então, é sabedoria você ficar longe das pessoas insensatas. 13. Quem retribui o bem com o mal, jamais deixará de ter mal no seu lar. Então, quem retribui o bem com o mal, jamais deixará de ter o mal no seu lar. Então, realmente aqui, aquela pessoa, né, que está sempre retribuindo o bem com o mal, jamais o mal deixará o seu lar, ou seja, ela não terá paz, né, ela está sempre retribuindo o mal, ela está sempre guardando a maldade dentro da sua própria casa, principalmente quando a gente fala casa aqui, fala do nosso coração, está guardando sempre a mágoa, a maldade dentro do seu coração. Então, e os seus filhos acabam sendo moldados por isso, por esse caráter, né? Então, toma muito cuidado da forma como você testemunha diante dos seus filhos, das crianças, principalmente que estão perto de você. Continuando aqui, 14. Começar uma discussão é como abrir brecha num dique, por isso resolva a questão antes que surja a contenda. Gente, a discórdia, a briga, a gente deve fugir. Se você não tem o que falar, cale a boca. Se tem alguém discutindo, não entre, né, na vibe, não entre na energia da pessoa. Então, não comece uma discussão, tá certo? Porque uma vez que você começa, que você aceita, você vai dar brecha num dique. O que é um dique? Um dique é aqueles lugares que armazenam água, que depois abre uma brecha numa fenda, e a água vem com toda a força, aquilo transborda, tá certo? Então, o que está falando aqui, para você fugir de discussões, não começar nunca uma discussão, se puder evitar uma discussão, é sábio você evitar discussão, não entrar em contenda nem discussão. Absorver o ímpio e condenar o justo são coisas que o Senhor odeia. Então, a gente já sabe, né, que o Senhor odeia o ímpio e ele está sempre a favor do justo. Então, Deus, ele sempre vai te defender, vai te justificar. De que serve o dinheiro na mão do tolo, já que ele não quer obter sabedoria? Então, de que vale, né, uma pessoa com riqueza nas suas mãos, riquezas materiais, se ela não tem sabedoria para administrar? Então, não vale de nada se a pessoa não tem sabedoria. Quantas pessoas a gente já ouviu, e pessoalmente eu não conheço ninguém, mas que já ganhou muito dinheiro, mas da mesma forma como esse dinheiro veio fácil, ele também foi de forma fácil. Por quê? A pessoa não tem sabedoria, não tem discernimento, não tem prudência para administrar os seus bens, tá certo? Então, sabiamente, né, Deus não põe recurso naquele que não sabe administrar os recursos, tá certo? Então, não reclame se você não tem, provavelmente será que você está sendo um bom mordomo? Você está buscando sabedoria, agindo com prudência?
Então, fica aí a dica, fica aí um questionamento. Quem ama a discussão ama o pecado. Quem constrói portas altas está procurando a sua ruína. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui na minha Bíblia. Acho que eu pulei aqui algum. O amigo ama em todos os momentos, no 17, né? O amigo ama em todos os momentos. É um irmão na adversidade. Então, como é bom você construir amigos, né? Eu, nesse último ano, que eu estou vivendo uma fase, né, da minha vida de grande crescimento, eu me conectei com muitas pessoas, eu conheci muitas pessoas, mas por quê? Porque eu me coloquei à disposição, fui frequentar lugares diferentes, tá certo? Me abri para conversar com pessoas, recebi pessoas na minha casa, que na live a Enis está aí, foi uma das pessoas que eu nem a conhecia, e abri minha casa para que ela viesse hospedar, e dormir na minha casa para um evento, que ela não mora em São Paulo, e conheci pessoas maravilhosas, quando você se coloca à disposição, quando você se coloca aberta para conhecer. E aqui realmente fala, amigos em todos os momentos, é um irmão na diversidade. Então, quantos amigos têm me acompanhado, têm me aconselhado, muito mais até do que meus próprios irmãos, minha própria família. Porque às vezes a nossa família também não nos entende, né? Não entende, às vezes, as fases que nós estamos passando. E encontrei muitas mulheres, muitos irmãos, que estão vivendo a mesma fase que eu, então isso é muito valioso, né? Eu glorifico a Deus por isso, porque Deus, ele cuida de nós em todos os momentos, colocando pessoas especiais no nosso caminho, verdadeiros amigos no meio da adversidade. 18. O homem sem juízo, com um aperto de mãos, se compromete e se torna fiador do seu próximo. Nós já falamos, acho que lá um dos primeiros capítulos, né, que Deus, ele não é sábio a pessoa que não fique de fiador para alguém. Então, não aceite ser fiador, né? Então, sem juízo, a pessoa sem juízo, sem sabedoria, é aquela que se compromete e se torna fiador de alguém. Então, a própria palavra diz, nós não devemos nos tornar fiadores. Se você tem o dinheiro, empresta, ajude a pessoa a melhorar financeiramente, a superar suas dificuldades, mas não seja fiador. Quem ama a discussão, ama o pecado. Quem constrói portas altas está procurando a sua ruína. O homem de coração perverso não prospera, e o de língua enganosa cai na desgraça. Bom, aqui não tem nem muito o que falar, né? Deixa eu ver se tem algum comentário aqui na minha Bíblia. O perverso de coração diz coisas más. Como é poderoso, né? A nossa língua enganosa, muitas coisas que nós falamos, né, nos traz sentimentos e emoções que trazem ações até sobre o nosso próprio corpo, né, dores no nosso corpo, na nossa alma. Então, tome cuidado sobre a sua língua enganosa, para não cair em desgraça, não trazer maldição sobre a sua vida, não trazer enfermidade para a sua alma, para o seu corpo, não trazer contenda para as suas relações. O que mais? 21. O filho tolo só dá tristeza, e nenhuma alegria tem o pai do insensato. O coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. O ímpio aceita às escondidas o suborno para desviar o curso da justiça. Nós já falamos aqui, né, sobre o suborno, vou receber suborno de alguém. O homem de discernimento mantém a sabedoria em vista, mas os olhos do tolo perambulam até os confins da terra. Então, o homem de discernimento mantém a sabedoria em vista, ou seja, mantém o seu olhar procurando sempre pela sabedoria, procurando se tornar uma pessoa sábia, aprendendo com os conselhos, na multidão de conselhos há sabedoria. Então, a sabedoria em vista, está sempre buscando ter sabedoria, sempre buscando a sabedoria. Mas o tolo perambula até os confins da terra. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui. Não tem mais nenhum comentário na minha Bíblia aqui. O ímpio aceita, já lemos aqui 25, né? Caminhando para o fim, tá bom? O filho tolo é a tristeza do seu pai e a amargura daquela que o deu à luz, ou seja, da sua mãe. Então, mais uma vez, que filho você tem sido?
Como é que seus pais, né, eles têm se orgulhado de você? Você tem sido tristeza para o seu pai, ter trazido amargura para sua mãe? Então, vamos refletir, né, sobre como têm sido as nossas atitudes como filhos, né, é uma alerta aqui da palavra de Deus. Não é bom castigar o inocente, nem açoitar quem merece ser honrado, que é praticar a injustiça, né? Castigar o inocente e açoitar quem merece ser honrado. Quem tem conhecimento é comedido no falar, e quem tem entendimento é de espírito sereno. Então, mais uma vez aqui, Provérbios ele fala muito sobre o nosso falar, sobre o proceder no falar, né? Se você tem conhecimento, você é comedido no falar, então você mede as suas palavras, você vê se é o momento mais apropriado para dizê-las, tem um espírito sereno, você vai sempre apaziguar uma briga, não vai entrar em contenda, não vai incitar brigas, né? Nem fofocas, nem colocar ninguém contra ninguém. Então, há palavras que tem pessoas, né, que tá falando, né? Há pessoas que falam tudo o que pensam sem pensar as consequências, e com isso provocam mal-estar e até discórdia. Então, quem conhece? Eu conheço pessoas muito próximas de mim, que falam o que pensam, não passa nem por um filtro, não tem filtro nenhum, né, na sua mente, nos seus pensamentos. Pensou, já sai na boca, não tem nenhum freio na língua. E muitas coisas poderiam ser evitadas, né? Muitas situações poderiam ser evitadas se você colocar um freio aí na sua língua, se você pensar um pouco antes de falar, medir as consequências. Aqui ele está falando, até o insensato passará por sábio se ficar quieto. E se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. Olha isso aqui. Até o insensato passará por sábio se ficar com a boca calada. Então, se você não sabe o que falar, fique calado. Cala a boca. Fica quieto. Tá certo? Porque até na situação, você vai passar por sábio. Fica lá, serena, né, só observando. Você ainda vai passar por sábio. Você vai parecer que tem discernimento, por mais que você não conheça nada daquele assunto que estão falando e está entendendo. Mas se você não sabe o que falar, simplesmente fique quieto. É muito simples. Mas é incrível como tem pessoas que não conseguem ficar quietas. Sempre tem que falar, expressar opinião, né? Dar um palpite. Então, a palavra que está dizendo, tá, é melhor você ficar quieto quando você não sabe o que falar. O melhor conselho para fechar com chave de ouro aqui. Tá certo? Então, aqui está falando assim, até pessoa tola, mais calada, se comporta como verdadeiro sábio para evitar situações de aborrecimento e conflito. Então, eu quero encerrar com essa dica, com esse ensinamento, dizer que agradeço mais uma vez o teu tempo precioso, a tua companhia, quem vai ver depois de gravado também, que você possa crescer um pouco mais de sabedoria com esse livro de Provérbios, que nós estudamos hoje, em Provérbios 17. Faça a leitura sozinho, grife os versos que te fizeram mais sentido, coloque em prática isso na sua vida, tá bom? Então, amanhã tem mais Almoçando com a Sabedoria, aqui no meu Instagram, e também vou deixar gravado no meu canal do YouTube. Então, se puder me honrar, passa lá no meu canal, deixa um like, compartilha, se inscreve, que eu comecei agora o YouTube, como eu falei, estou testando coisas que eu tenho aprendido, né? E nada como para a gente aprender, a gente praticar e a gente testar, tá bom? Então, muito obrigada, um beijo a todos, Deus abençoe.